Feliz Ano Novo Astrológico. Não, eu não estou louca. Nós, agora no dia 20 de março de 2023, às 18h54, tivemos o início do Ano Novo Astrológico 2023, com o Sol entrando no grau 0 de Áries. Aqui começa tudo de novo. Um ciclo novo, um caderno novo, e esse ciclo novo 2023 vai até ali, março de 2024, quando aí muda. O dia 20 de março, ele não só inicia o ano novo astrológico, como nós temos o equinócio do outono aqui para a gente do hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul, quando a gente tem um equilíbrio do dia e da noite. É como se a gente tivesse mais facilidade em buscar equilíbrio. É mais ou menos essa a energia. Aí a gente pega esse mapa que eu vou mostrar aqui. Não sei se vai ficar muito claro, mas esse é o mapa desse dia. E esse dia, ele tem uma fotografia de todo 2023 para o Brasil, porque eu estou calculando para o horário de Brasília. E aí, o que a gente tem de super especial com relação a esse mapa? Nós temos uma ênfase muito grande na casa 7. Fala pertinho. A casa 7 é a casa do parceiro, do sócio, do outro, do nosso mundo social e dos nossos inimigos abertos, aquele que a gente sabe que é o nosso desafeto. O Sol nessa casa significa que para o governo, né, porque esse é um mapa que fala também do governo, dos governantes e de todos nós individualmente. Para o governo, isso significa que a casa 7, que é o mundo, que são os outros países, os países vão ter interesse em fazer contratos, acordos, negociações. Então, isso é positivo, a gente deve receber dinheiro que venha do exterior, empresas lá de fora querendo trazer empresas para cá. Então, assim, é como se o Brasil estivesse com a bola alta e o mundo olhando para ele e se interessando. A gente teve uma mudança de governo, isso sempre faz com que os outros países tenham uma expectativa, e tudo indica aqui pela Casa 7 que haverá muitos investimentos do exterior para o país. Individualmente, muitos planetas na casa 7 significa que esse vai ser um ano onde a gente vai colocar muito foco nos relacionamentos. Então, muita gente casando, fazendo sociedade, fazendo pactos, fazendo acordos. Vai ser mais comum as pessoas quererem se unir, se agrupar para empreendimentos, né? A gente deve ter uma ênfase muito grande no outro, ouvir a opinião do outro, sabe? Tentar fazer trabalhos em conjunto. É isso que a Casa 7 nos conta. E um Sol na Casa 7 fala sobre isso. Esse Sol, nesse dia, a 0 graus de Áries, ele faz uma conjunção com Mercúrio, que é o da comunicação. Então, isso diz de um ano onde a comunicação, a expressão, principalmente uma expressão muito objetiva. Quem tem o Sol em conjunção com Mercúrio, em geral, são pessoas rápidas, objetivas. Não ficar fazendo rodeio, eu não sei como te falar isso. Não, assim, olha, aconteceu isso, eu preciso te dizer isso. Tem essa objetividade. Porém, esse Sol em conjunção com Mercúrio, ele vai quadrar Marte. A quadratura é um ângulo de 90 graus, que é um ângulo de desafio. É quando a gente não consegue temperar muito duas energias que nós temos, que são díspares, que é a dualidade. Então, isso pode significar que haverá muita propensão a discussões, a bate-bocas, as pessoas às vezes perdendo a cabeça e querendo impor suas ideias. Então, assim, eu sempre falo o seguinte: faça questão de nada, faça Ho'oponopono, faça meditação, faça yoga e segue sua vida. Não vale a pena comprar problema, porque haverá essa propensão, com certeza. Marte está no ponto mais alto do mapa do ano novo astrológico, que a gente chama de meio do céu. Então, o meio do céu, ele fala do governante. Então, o governante máximo nosso é o presidente hoje. Mas ele fala também de quem governa, o CEO, o prefeito, o governador. Todas essas pessoas, elas representam
o Sol e o meio do céu. Então a gente vai ter uma inclinação e uma ativação muito grande para aquelas pessoas que têm liderança. Então, profissionalmente, quem tende a progredir mais? Quem é assertivo, quem tem coragem, quem é líder, o empreendedor, aquele que fala, bem, eu não consigo um empréstimo, então eu vou vender meu carro e eu vou fazer por mim mesmo. Isso fica super ativado nesse momento também, com esse Marte na casa 10. Ele vai propiciar muito as pessoas começarem os seus próprios negócios e com muita força, com muita garra. Como nós temos no meio do céu essa ativação de Marte em Gêmeos, a gente sabe que a casa da comunicação, em geral, né? A casa não, as profissões ligadas à comunicação, que é o comunicador, o professor, o palestrante, o jornalista, mas também setores ligados à comunicação, rádio, TV, jornal, né? Tudo isso tem uma relação com comunicação, elas tendem a ter um aspecto positivo e favorável. Aí a gente pode pensar também que esse ano é regido pela Lua. A Lua tem 4 fases. A Lua é um planeta que traz uma flutuação. Em geral, pessoas que têm aspectos da Lua muito forte no mapa são pessoas que têm uma alteração muito grande de humor, são muito instáveis. Então, eu acredito realmente que ela vai afetar economicamente o Brasil e mundialmente com muita instabilidade, meses de pico, de melhoras, meses de baixa absoluta, faz parte dessa regência da Lua. Então a gente também tem esse aspecto importante para falar. Eu tenho uma colinha aqui. Eu vejo 2023 mais positivo que 2022, eu vou explicar detalhadamente por quê. Eu sempre falava o seguinte, em 2022 nós batemos no fundo do poço e descobrimos que não tem um andar para baixo. A partir de 23 nós estamos escalando uma subida, essa subida não é rápida, gente, não é que a gente está subindo de elevador, nós estamos subindo de escada, mas nós estamos subindo, gente, isso é tão importante, porque nós descemos muito, desde a pandemia a gente foi descendo. Então a gente tem esse ponto positivo. E o que eu vejo assim de grande importância nesse ano foi que no dia 7 de março, Saturno entrou em Peixes. E ele vai nos convidar muito para olhar para a nossa saúde psíquica, emocional, para a gente entender as nossas as marés emocionais que nós temos, a gente entender os nossos sentimentos. Então a gente vai ter uma valorização muito grande de profissionais como psicólogo, terapeuta, psiquiatra, quem faz constelação familiar, nós, os astrólogos, os esotéricos em geral. O mundo da religiosidade também vai ter uma força, porque as pessoas vão procurar curas de diversas formas, e entre esses profissionais que eu falei também, através de frequentar igrejas, templos, centros espíritas e tudo mais. Isso é um tema que vai ficar bastante forte durante esse ano, que eu vejo como positivo, não é? A gente tem que olhar para a nossa saúde emocional. Eu estou procurando aqui a minha colinha, eu escrevi bastante coisa, ok, acabei de achar. Nós vamos ter nesse ano o ascendente em Libra. Libra é um signo de ar de conciliação. Libra é o grande mediador do zodíaco. Então a gente pode entender que esse ano também as pessoas vão ter mais facilidade em sair de olhar para o seu umbigo e olhar para a relação ou para o grupo. Isso significa que a gente vai ter mais facilidade em procurar o caminho do meio. Bastante positivo isso. Libra tem uma energia de diplomacia super importante. Conhece alguém de Libra? Eles odeiam barraco, gente. São civilizados e são muito educados. Aí a gente olha o regente desse ascendente. O regente é Vênus. E aí Vênus, ela vai estar ali em Touro. Vênus ama estar em Touro.
Quem tem Vênus em Touro, em geral, é super sensual. Valoriza muito os 5 sentidos. Na verdade, 6 sentidos, porque a intuição também é um tremendo sentido. Então, nós vamos ter uma valorização da beleza, não só a beleza libriana, que é uma beleza da moda, da arquitetura, mas uma beleza taurina, que é a beleza do corpo, ganhar massa muscular, se sentir mais bonito. Os procedimentos estéticos devem crescer muito esse ano, as academias também tendem a crescer, mas principalmente atividades físicas que envolvam mente, músculo e coração. Sabe essa coisa assim? Que é um pacote que eu vejo bastante importante. E aí eu quero falar um pouco da marca registrada de 2023, que é, para mim, a Lua, que nesse dia está em Peixes, um signo de água, o último signo do zodíaco, o signo dos mares, de todo tipo de água, mas principalmente do mar, das chuvas, e da intuição, do psiquismo, da maternidade. E aí a Lua em Peixes, em conjunção com Netuno, ela fala muito sobre as questões emocionais, olhar com atenção para as nossas questões emocionais. Às vezes você está com alguém ali do lado que está dizendo assim, eu não estou bem, eu não quero fazer nada, estou deprimido. E aí, às vezes as pessoas falam assim, para com isso é safadeza. Não é, gente. Tem que olhar com atenção para essas pessoas. Elas vão vocalizar mesmo que não estão bem. E agora, esses aspectos, Lua em Peixes, em conjunção com Netuno, ele traz a questão da água e de um desequilíbrio, crises hídricas, que pode ser, de um lado, lugares com secas absolutas, com grandes problemas de desabastecimento, e outros lugares, eu estou falando de Brasil aqui, com chuvas, a gente já viveu isso, com muitas chuvas, com alagamentos, porque esse é um aspecto que às vezes ele determina os desmoronamentos, uma represa que estava ali já com os dias contados para estourar, e aí vem uma chuva e estoura mais. Então, esses aspectos que nós vimos em fevereiro com o litoral norte de São Paulo, eles vão ser muito presentes durante o ano para todos nós. Então, a gente precisa ter uma atenção especial, principalmente quando a Lua passar por signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, porque aí ela, de novo, ela parece que ela vira a chave dessa marca registrada, que são das águas, de um jeito desequilibrado. E para quem gosta muito de mar, de viajar de barco, que está ligado com todas essas questões das embarcações e de pescar, enfim, de toda essa parte que é do litoral, precisa ter uma atenção especial, porque a gente vai ter situações, sim, como essa que nós vivemos ali. Mas inicialmente nós tivemos ali no morro, né, mas nas cidades que as pessoas, infelizmente, constroem em lugares perigosos, mas elas não fazem isso porque querem, gente. Elas fazem isso porque elas não têm outra condição, porque as autoridades não estão ali apoiando como precisam. A gente precisou desse desastre que aconteceu agora em fevereiro para que as autoridades se liguem nisso, e elas vão precisar se ligar porque nós vamos ter muitas outras ocorrências. Mas o que nós vamos ter é também em cidades que não necessariamente as casas estão construídas no morro, que vão ter alagamento, que vão ter problemas de enchente, problemas de água que entra nos carros, enfim. Esse é um tema bem preocupante que eu vejo assim em 2023. Uma data super importante que nós vamos ter em 2023 é o dia 23 de março, quando Urano se despede de Capricórnio e entra em Aquário. Ele fica por 20 anos em Aquário, e ele vai trazer uma revolução na tecnologia, muito mais do que a gente imagina. Então, eu até escrevi aqui que eu imagino que a gente vai ter interações com robôs, que a gente vai ter as viagens espaciais muito mais acessíveis. É claro que elas já existem, é só que você tem que ser multimilionário. Por 20 anos, isso vai progredir de um jeito
Aquário é um signo do coletivo, então a gente vai ter revoluções, as pessoas se unindo em grupos pequenos, grandes, para lutar pelos seus direitos. Então a gente vai ter bastante disso. E a gente deve ter as questões de guerras, porque Plutão está ligado à bomba atômica. Então as questões de guerra, mas uma guerra mais cibernética, uma guerra às vezes de controle, sabe, um controle espacial, enfim, a gente deve ter todas essas questões. E aí depois no dia 16 de maio, Júpiter, ele se despede de Áries e ele entra em Touro. Júpiter é o benéfico do zodíaco. Onde ele está, ele beneficia. Então a gente sabe que a partir do dia 16 de maio até o final do ano, taurinos de Sol, Lua, Ascendente são muito beneficiados. Sabe? Os perrengues parece que são menores, as coisas funcionam mais, parece que tem energia de sorte e tudo mais. Júpiter, ele é o grande benéfico do zodíaco, então ele ajuda onde ele está. E Touro é um signo ligado à natureza, à preservação ambiental, então nós vamos ter mais olhar para essa parte. Nós individualmente e os governos e os governantes também com cuidado. O Júpiter em Touro vai ajudar muito quem lida com a agricultura, o agronegócio, mas de um jeito com sustentabilidade, não desse jeito que pega uma terra, arranca todas as árvores, mata tudo para criar um pasto para o gadinho. Não é desse jeito. Mas a gente tem esses aspectos bem fluidos, bem positivos para 2023. E lembrando que esse é um ano regido pelo 7, 2023 dá 7. O 7, ele é um número de maturidade. O setênio na astrologia, ele traz etapas diferentes de evolução. O 7 vai nos convidar a olhar mais para dentro, a maturidade emocional e espiritual. O 7 no tarô é o arcano, o carro. E o carro é um arcano muito positivo, porque ele fala assim: se é para fazer, faz agora, não enrola. Então essa é uma energia sabe, de você ir atrás do que você quer e desenrolar. Vamos pensar nos signos, quem está bem, quem vai ter que desenvolver algumas estratégias novas. Agora vamos lembrar que esse é bem genérico, a gente precisa entender o seu mapa para saber se esse ano é mais fácil, esse ano é menos fácil. A gente sabe que Touro tem as suas vantagens em 2023, a partir do dia 16 de maio. Será o signo que, a partir dessa data, vai estar com muita sorte, muita proteção. Capricórnio também, que é outro signo de terra. Virgem também? Não. Virgem não, porque como Saturno entrou em Peixes, ele vai fazer uma oposição com o signo de Virgem, ou quem tem lua em Virgem, ou quem tem ascendente em Virgem. Ele vai fazer um aspecto tenso com a galera de Virgem. E daí tem desafios. Parece que você está ali tentando girar uma bola quadrada, ou que você está puxando a corda e as outras pessoas estão puxando para o outro lado. A oposição, às vezes, ela traz isso. Mas a quadratura também, ela traz essa dificuldade. Saturno em Peixes vai trazer um pedido mais chatinho para os mutáveis. Eu já falei isso antes, vamos só falar muito brevemente. Peixes, Gêmeos, Virgem e Sagitário. Esses signos, eles vão passar por 2023 de um jeito menos fácil, mas aprendendo sobre maturidade, pontualidade, largando aquilo que não serve. É tão importante sair da viagem que não vai funcionar, sabe? E focar naquilo que vai realmente dar certo. Eu vejo como um grande facilitador. Esse Saturno em Peixes, ele vai ajudar muito a vida de dois signos de água, que é Câncer e Escorpião. E ali ele vai trazer uma maturidade emocional para esses signos, que vai fazer evoluir super bem. Plutão em Capricórnio,
Ele vai mexer com as estruturas de um jeito bastante forte de aquário e peixes. Ele vai trazer mudanças estruturais, que pode ser na saúde, na vida profissional, na afetiva, na relação com as pessoas, com a família. E ele vai pedir algumas... Saturno, Plutão, ele sempre traz algumas rupturas, mas tudo para evolução, gente. Nenhum planeta é mau, não existe vilão na astrologia. Existe aquilo de que quando você está no caminho errado, quando você está saindo fora do script, vem um planeta e pum, e fala, querido, querida, volta para o script. É isso aí. Eu estou otimista com relação a 23, ou seja, eu entendo que ele é melhor que 22, não é fácil, tem muita crise na economia, então assim, não vamos nos iludir, essa é uma crise mundial, não é só Brasil, e é claro que o nosso país, com uma crise mundial, ele também ele vai se ressentir muito, e aí eu fico pensando que como que a gente progride mais em 2023? Cuidando da nossa saúde espiritual, energética e emocional. Essa vai ser uma das maiores saídas desse ano para todos nós. Eu desejo que a gente tenha um ano astrológico muito positivo e que a gente evolua, porque, gente, nós estamos aqui para evoluir, não é? A gente não veio para brincar. Beijo.